Alô, cães cimérios. Depois de um hiato de algumas semanas, eu estou aqui com a minha caneca com mais um vídeo de opinião do fórum. Vamos tomar aqui. Muito bom, muito bom. Eu, Marco Antônio Colares, então estou aqui no Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube, com mais um vídeo de opinião do fórum. A gente sempre conta com os nossos parceiros e aqui eu tenho alguns parceiros que estão patrocinando esse vídeo. A Panini, que me enviou esse lindo ônibus do Rei Call, e também me enviou aqui o Conan da Titan, né? O número 1, tão bem visto, né? Por muitos fãs, pelo menos a maioria está curtindo, né? O Conan da Titan do Jim Zub e Roberto Della Torre. Logo a gente vai sortear para os nossos apoiadores, né? Aqui no fórum vamos sortear essas lindas obras aqui, né? Da Panini que nos enviou. Bem, sobre o que é o vídeo de hoje, né? Senão eu fico me delongando. O vídeo de hoje, na verdade, é sobre o conto Além do Rio Negro, de Conan, escrito pelo Bob Howard, pelo criador do Conan, e publicado há muito tempo atrás, publicado em duas partes, lá nos anos 30. E eu vou fazer uma relação do conto Além do Rio Negro com o western, com o Velho Oeste, com o Faroeste. É sobre isso esse vídeo. As relações do Além do Rio Negro com os homens da fronteira, os valentes homens da fronteira do Velho Oeste, do mito da fronteira dos Estados Unidos, as relações que o próprio Howard cria. Eu posso dizer que o fórum é um canal que realmente a gente procura não apenas tecer opiniões, né, pessoais sobre a obra do Howard ou sobre narrativas de Conan e seus personagens. A gente procura entender como esse autor, esse criador, pensava essas obras. A gente tenta dar uma profundidade aqui no fórum e eu sou muito orgulhoso de dizer que o fórum é o único canal do Brasil que conversou com os mais renomados experts na obra do Bob Howard, sobre Conan, sobre o Rei Call, sobre o Bran McMorn, sobre Sônia de Rogatino. O nosso conteúdo realmente, eu tenho orgulho de dizer que o nosso conteúdo procura aprofundar nas cartas do Howard, nas opiniões dos acadêmicos. Nós entrevistamos, inclusive, nas nossas redes, na nossa revista, nosso blog, o Roy Thomas, que levou o Conan para os quadrinhos. Nós conversamos com Olivia Dabo, que estava em 84 lá no filme Conan the Destroyer, gostando ou não, ela fez parte dessa história. Nós conversamos com os maiores experts do mundo, Patrice Louinet, o maior doutor, o maior expert do mundo, Rusty Burke, o crítico literário, o cara que mais entende talvez de Bob Howard, que criou o Howard Days, a Fundação Internacional. Então o fórum, ele além de um canal, né, que está aí trazendo para fandom as opiniões nossas, a gente também analisa a partir da profundidade dos conteúdos, o que é um diferencial no Brasil, e é por isso que o nosso canal, a gente tem muito orgulho de ter esse diferencial. Então, vamos para o Além do Rio Negro e as relações com os homens da fronteira e com o faroeste em Bob Howard, no conto de Conan. Alô, Cândido, então estou de volta. Olha que beleza, eu tenho aqui também, vou sortear para os apoiadores. Vai lá no Apoia-se, com R$10 tu entra no Apoia-se e pode ser sorteado. Olha essa linda revista da editora Ultimato do Bacon. Me mandaram aqui o Mozart Couto, né? Meu parceiro aí dessa revista, dessa HQ do Conan que nós estamos fazendo. Olha que fantástica esta arte do Mozart, né? O cara é muito bom, olha isso aqui. Fantástico, fantástico. Apoiador do fórum, vamos sortear 3 revistas do Nirbots, de Mozart Couto. Bom, vamos falar aqui então do conto Além do Rio Negro, né? O conto Além do Rio Negro, que realmente é o conto que denota
esses traços da fronteira, mais do que isso, a masculinidade do homem da fronteira, não só em Conan, como nos personagens, nos coadjuvantes do Forte Tuscelan, que estão lá, né, estão presentes ali. O Matério Baltus, né, que narra a história, é um exemplo. O Howard escreve uma carta, inclusive, uma carta que é muito importante, datada de dezembro de 1934, falando sobre este conto. Eu vou ler a carta para vocês entenderem como Howard tinha consciência de que ele estava escrevendo pela primeira vez em Conan um faroeste. Olha o que ele diz. Minhas últimas vendas para Weird Tales tem sido um seriado de Conan em 2 partes. Beyond in the Black River, o Além do Rio Negro, que depois saiu nos quadrinhos, né? A Fronteira do Fim do Mundo, nome muito bom também. E uma história de fronteira, além de um romance que trata dos negros do Mississippi. Ele fala o nome do romance, não quero entrar nessa parte. Na história de Conan, eu tentei um novo estilo e cenário inteiramente. Abandonei os cenários exóticos de cidades perdidas, civilizações decadentes, cúpulas douradas, palácios de mármore, dançarinas vestidas de seda e etc. E joguei minha história contra um fundo de florestas e rios, troncos, cabanas, postos fronteiriços, colonos vestidos de camurça e membros de tribo, no caso os pictos. Algum dia eu vou tentar minha mão em um fio mais longo do mesmo estilo. Uma série de 4 ou 5 partes. Bom, o Howard mostra então uma consciência realmente de que ele está escrevendo um conto de fronteira, usando a fronteira do Oeste como base, folclore do Texas, do Oeste, do mito do Oeste, e ele ainda está dizendo, ó, daqui a um tempo talvez eu escreva outras histórias, talvez de Conan, em mais partes, nesse mesmo tipo de cenário. Isso é muito importante. É uma coisa importante para que vocês entendam também. O Rusty Burke, o maior especialista vivo em Howard, né, o crítico literário, editor, ele diz, né, inclusive no livro da Clock Tower sobre o Velho Oeste, que o Howard começa os seus primeiros escritos no faroeste. Aí como ele vê que não está vendendo, porque ele começa a vender na Weird Tales, ele vai para a fantasia, para o horror, para contos de detetives, de boxeadores em outras revistas, ele dá uma parada no Velho Oeste, mas ele retoma o Velho Oeste lá por meados dos anos 30, 32, 33, ele volta para o faroeste. Nada mais então verossímil do que ele fazer um faroeste no próprio Conan. Mas o ponto que eu gosto de falar também sobre esse conto é a ideia de realismo que ele coloca no conto. Além de levar para a fronteira, ele faz um pretenso realismo na medida em que ele está mimetizando tipos sociais, homens da fronteira que existiam, homens que ele conheceu ou que ele ouviu falar. Uma outra carta de 35 para o Clark Ashton Smith, ele diz o seguinte, olha que interessante. Essa história de Conan é a mais sombria, sangrenta e a mais impiedosa da série até agora. Nela temos muita carne crua e sangue, talvez, mas eu apenas retratei o que acredito honestamente quais seriam as reações de certos tipos de pessoas nas situações do enredo da história. Pode parecer fantástico vincular o termo realismo com Conan, mas na verdade, a parte das suas aventuras sobrenaturais, Weird, ele simplesmente é o personagem mais realista que já evoluiu em minha máquina de escrever. Bom, ele continua defendendo então esse realismo, porque ele está mimetizando a fronteira num conto de Conan e está pegando os tipos sociais que existiram na fronteira para levar para o conto de Conan, Além do Rio Negro. O enunciado, se a gente olhar em perspectiva, realmente ele trata desses valentes homens do Velho Oeste na maneira como ele concebia. Homens, tipos sociais que eram rústicos, rudes,
viris, homens másculos do Texas que enfrentavam os perigos da fronteira, os indígenas, as criaturas da fronteira, e enfrentavam a ferro e fogo e conseguiam sobreviver nos ermos distantes. É muito interessante porque o mito da fronteira do Oeste está presente em Além do Rio Negro. Mas pessoas têm outra carta para o Lovecraft, se eu não me engano, de 1932, mesmo ano da criação do Conan, em que o Howard, ele fala como ele gostava de usar os homens da fronteira, os selvagens, os bárbaros da fronteira, ou os homens da fronteira que tiveram como ancestrais os bárbaros, ele gostava de usar nas suas narrativas. E tem uma carta, nessa carta para o Lovecraft, na verdade, ele fala sobre um personagem, um indígena, um chefe indígena, Sioux, muito valente, um cara chamado Rain in the Face. Esse sujeito, segundo o folclore do Sudoeste e do Texas, ele era tão valente, tão forte, que ele sobreviveu em algum momento preso pelos músculos das costas por longos dias e conseguiu sobreviver. Além disso, esse sujeito, segundo o folclore regional, ele teria sido prisioneiro do famoso general Custer e ele conseguiu escapar do general, retomou lá na guerra em que o general acaba sendo morto e ele teria arrancado o coração do general Custer e devorado literalmente. O Howard então diz que ele acha que esses valentes homens da fronteira são exemplos para os seus bárbaros. E ele pensou em usar elementos aqui desse folclore regional sobre o Rei in the Face no Conan e talvez no Bran Mak-Morn. Vejamos o que ele diz na carta dele para Lovecraft, na carta para Lovecraft que eu mencionei. Ele diz assim: o que quer que fossem os índios, não eram tolos o suficiente para perdoar um erro, ou o que eles consideravam um erro. Muitas vezes pensei em ficcionar o incidente mencionado, o que o Rain in the Face mata e come o coração do General Custer, transferindo-o para outra raça e época, tendo o Bran Mak-Morn comendo o coração de um governador romano, ou Conan, o cimério de um rei iboriano. Então ele diz, não vou continuar a carta, ele fala sobre a importância disso, como ele seria interessante na história, mas ele diz que não faz isso porque as pessoas não entenderiam, as pessoas achariam muito violento. E ele diz, mas essa violência estava presente na fronteira, era o jeito de ser dos modos da fronteira, e segundo ele seria o jeito de ser dos antigos bárbaros. Então assim, mesmo antes de Além do Rio Negro, ele já pensava em usar elementos do homem da fronteira ou do bárbaro da fronteira nos seus bárbaros ficcionais. Isso é muito interessante e é algo que tem que estar bem colocado. Ou seja, a maneira como ele queria conceber o homem da fronteira ou o bárbaro ficcional era mimetizando em contos e relatos da fronteira real. E isso é muito howardiano. Mas vamos para o Além do Rio Negro. Então vamos focar, já que eu falei um pouco dessa coisa do Rei in the Face, o indígena que comeu o coração, e talvez Conan fizesse isso. Aliás, do Mitos e Lenda Liboriana, eu fiz essa cena acontecer. Com Conan comendo o coração. Na verdade, uma criatura, mas a partir desse relato do Howard, de um indígena que teria feito isso e que ele queria fazer com Conan. O que ele não fez, eu acabei fazendo. Não sei se ficou bom, mas é uma ideia, Uma ideia que eu tive a partir do próprio Howard. Bom, o Além do Rio Negro foi publicado na Weird Tales em maio e junho de 35, um pouquinho antes da morte, um ano antes da morte do Howard. Bom, todo mundo sabe que tem aquela frase final ali do caçador para o Conan, lá na estalagem, quando o Forte Tuscelan é destruído pelos Pictos, em que o caçador diz aquela famosa frase, A barbárie é o estágio natural da humanidade. A civilização é circunstancial e no final a barbárie irá por fim triunfar. Bom,
é já um elemento temático muito presente de apologia da barbárie, mas ao mesmo tempo o western está caracterizado nesse elemento da dificuldade que é viver na fronteira. Bom, a trama vocês conhecem, né? Vários colonos estão lá no Forte Tuscelan e aí um chefe picto, um xamã picto chamado Zogarzag, consegue pela primeira vez unificar os pictos para que possam avançar sobre a fronteira dos rios Negro e Trovão e avançar sobre o território de Canajorrara. Eu posso estar errado aqui no termo, mas avançar sobre o território onde está o Forte Tuscelan. E aí o Conan, um mercenário, meio que, entre aspas, meio que coadjuvante da história, porque a história é contada por um membro que está no forte, que é o mateiro Baltus, ou que está chegando no forte, e o Conan então acaba sendo o mercenário contratado, né? O bárbaro contratado pelos civilizados da fronteira para enfrentar os bárbaros pictos que estão se unindo para atacar o forte. Esse é o tema, né, dessa história. Bom, mas é importante que esse forte, né, incrustado no meio da floresta, né, esse forte que tem os homens da fronteira defendendo, né, a fronteira a partir desse forte, é interessante que a narrativa é feita a partir de um desses homens que vão para o forte, que é o Baltus. Olha um trecho aqui, né? Ele, Baltus, estava em pé amarrado a um poste num espaço aberto, cercado por figuras ferozes e terríveis. É importante que esse aqui é um relato do Baltus descrevendo os pictos. É importante ver como os pictos são descritos, como eles são criados, como eles são construídos na narrativa, porque isso leva à fronteira. E o Baltus, quando está preso aqui, lá no meio da aventura, ele está dizendo isso. Além do anel, fogueiras queimavam, cuidadas por mulheres nuas de peles escuras. Ele viu, né, o Baltus, cabanas colmadas, feitas de lodo e vime. Atrás delas, uma paliçada com um largo portão. Mas viu tudo isso de forma apenas incidental, até mesmo as enigmáticas mulheres com seus curiosos penteados foram notadas por ele distraidamente. Toda a sua atenção estava fixa no fascínio pelos pictos à sua frente, que o encaravam. Eram homens baixos, de ombros largos, peito profundo, cintura magras, estavam nus, estavam por panos escassos no quadril. A luz do fogo realçava seus músculos inchados. Os rostos escuros estavam imóveis, mas os olhos ardiam com o mesmo fogo que queima nos olhos de um tigre à espreita. As cabeleiras embaraçadas eram presas com fitas cor de cobre, portavam espadas e machados rústicos. Bom, essa descrição, ela diz uma coisa, guarda essa descrição dos pictos do conto Além do Rio Negro. Uma outra descrição mais tarde, quando o Conan já libertou o Baltus ali dos pictos, eles estão fugindo, aparece um picto numa canoa, e olha como ele é descrito. Então escutou um borrifo de água ritmado e espiando pelas folhagens, né? O Conan e o Baltus, fugindo dos pictos, viu uma canoa subindo o rio, seu único ocupante remando firme contra a correnteza. Era um picto forte, com uma pena branca de garça real enfiada em uma tira cor de cobre que atava sua juba quadrada. Por que é importante? É importante que eu estou falando aqui que é um conto de fronteira. Os colonos do Forte Tuscelan representam o homem da fronteira, colono, colonizador, mateiro. O Conan é o bárbaro, o mercenário que trabalha para eles, talvez o homem da fronteira heróico, que vem ali, heróico não, mas o homem da fronteira rústico, viril, que está trabalhando por interesse pessoal, não por heroísmo, não porque ele acha o civilizado mais certo. O Conan se vê até mais próximo dos pictos no modo de agir do que do próprio civilizado. Até porque lembra, em Venarium, no passado de Conan, o Conan fez exatamente o que os pictos vão fazer aqui. Vão destruir um forte de colonos aquilonianos na fronteira. Assim como no Invenário, os sibérios fizeram a mesma coisa com o forte de Venário dos gunderlandenses, que também são aquilonianos. Então, existe um paralelo aí. Mas é importante guardar essa descrição dos pictos em Além do Rio Negro, tá bem? E o que eu posso dizer então da descrição dos pictos? Bom, o Howard usa os pictos em diferentes narrativas e ele usa como base, lá nas primeiras narrativas sobre pictos, Bram McMorn, os pictos históricos das Ilhas Britânicas. Porém, nesse conto, assim como nesse conto, como no conto também
o Homem de Preto, The Black Stranger, ele começa a mudar um pouco as características culturais dos Pictos. Se racialmente ele coloca eles como homens escuros, sem usar a palavra homens brancos aqui como ele usava na época do Bran McMahon, homens brancos escuros, aqui ele não usa o branco, a palavra homens brancos escuros, não, homens escuros. Então ele deixa subentendido que são só homens escuros. Mas ao mesmo tempo, culturalmente, ele mimetiza nos Pictos nesse conto, não no do Bran McMahon, mas nesse conto e em alguns outros contos de Conan, os indígenas americanos. Assim como ele tinha o Rei in the Face como um exemplo, os Pictos aqui estão muito mais aproximados dos indígenas nativos americanos do que dos Pictos históricos da Grã-Bretanha que ele usa lá nos contos de Bran McMahon. Os do Call é ainda mais diferente porque é muito mitificado por um tempo em que os Pictos tinham um grande império nas ilhas onde existia próximo a Atlântida. Deixa pra lá. Agora aqui ele está mimetizando esses Pictos de rosto escuro, com machados rústicos, com panos apenas protegendo as partes íntimas, e um Picto numa canoa com uma pena de garça real. Bom, a garça real não existe na Europa. A garça real só existe, ou existe em quantidade na América e principalmente na América do Norte. O Howard está fazendo por gosto, está mimetizando elementos dos Pictos e dos índios, está unificando. Se é um conto de fronteira, o antagonista acaba sendo o selvagem indígena nativo. Ainda que os Pictos ele não possa mudar a etnia dos Pictos, porque ele não pode mudar na medida que ele já inventou os Pictos na época do Bran, nos contos do Bran, na verdade, que é posterior, né? Ele deixa subentendido que as características são de homens com partes íntimas munidos também de trapos, cabelos emaranhados e jubas quadradas com fitas de cobre cobrindo as cabeças. E um deles, um Picto em uma canoa com uma pena branca de garça real enfiada em uma tira cor de cobre, um animal da América do Norte. Então esse elemento aqui é muito importante. A visão do Balto sobre os Pictos é a visão do homem da fronteira que se vê na alteridade em relação aos Pictos. Eu sou um homem da fronteira branco aquiloniano. Esses homens são escuros, são bárbaros, são diferentes de mim. Então essa relação que o Howard faz entre homem da fronteira civilizado, notadamente branco, e o Picto com pele escura, que ainda que o Picto seja, nas outras histórias de Howard, fenotipicamente branco, aqui ele deixa em aberto. Ele não muda a etnia, mas ele deixa que tu imagine, porque ele está fazendo um conto de fronteira. Então, a fronteira aqui, ela está colocada com seus personagens. De um lado, os homens da fronteira brancos, civilizados, que pedem auxílio para um bárbaro de fora, que é o Conan, que é o homem da fronteira, que é o itinerante, que é o aventureiro, que está ali por grana, que é aquele cowboy que chega no lugar e trabalha para alguém para enfrentar os invasores. Quem não viu Sete Homens no Destino, que é baseado não num faroeste, mas é baseado numa história lá do Oriente, né, do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Mas essa ideia, essa premissa desses homens que vêm de longe para ajudar um grupo específico contra perigosos antagonistas, é uma característica do mito da fronteira e das narrativas de Velho Oeste que o Howard mimetizou em Além do Rio Negro. E para terminar esse primeiro vídeo, o Conan, como homem da fronteira, é o selvagem que usa elementos do mundo da fronteira e selvagem, conhecimentos que só ele tem dos Pictos, de Jebel-Zag, quando ele faz aquele símbolo, ele faz ali na floresta para que possa afastar o tigre dente-sabre que está caçando, né, que foi chamado pelo Deus das Feras, e ele usa o elemento de conhecimento da fronteira contra os próprios selvagens. O Howard faz com que a paisagem do mito da fronteira esteja presente em Além do Rio Negro. Vamos ver aqui um pouco dessa paisagem do mito da fronteira, algo que está presente em Além do Rio Negro, mas que é contado por especialistas do mito da fronteira dos Estados Unidos. Eu vou falar aqui de uma passagem de um livro que eu gosto muito, de um autor fantástico sobre mito da fronteira, sobre Velho Oeste, sobre literatura pulp e relação com o mito da fronteira, que é o Richard Slotkin, que eu estou usando no meu doutorado. Olha o que ele diz.
A paisagem moral do mito da fronteira é dividida por fronteiras significativas, das quais selva, civilização, a fronteira indígena e branca é a mais básica. O americano deve cruzar a fronteira para o país indígena, ele então, o civilizado, vai para a fronteira onde estão os nativos, e experimentar uma regressão, uma condição de vida mais primitiva e natural, para que os falsos valores da metrópole, pensando aqui no meio da fronteira na Inglaterra, o homem branco civilizado, possam ser expurgados em um novo e purificado contrato social promulgado. Embora o indígena e o sertão, o ermo, a wilderness, como se chama, sejam inimigos do colono desbravador, eles também lhe fornecem a nova consciência através do qual ele se transformará o mundo e a si mesmo. O homem da fronteira busca a mítica histórica que devem ser dos homens ou mulheres que conhecem os indígenas, que conhecem os selvagens nas fronteiras indomáveis. Então Conan é esse sujeito, assim como os homens do Forte Tucelan representam um pouco desse ser e estar na fronteira. Se Conan não é totalmente civilizado, porque ele é um bárbaro no conto, ou mesmo o semi-civilizado homem da fronteira, como Baltus, o mateiro no texto, conhecem os indígenas, conhecem o mundo selvagem, conhecem os segredos, ou um pouco dos segredos dos nativos, no caso os Pictos, eles estão não só adentrando a fronteira, como vivendo na fronteira, como fazendo parte dessa fronteira, e são os únicos capazes de enfrentar os nativos no seu habitat. Claro que a gente vai ver que depois não é suficiente, porque a barbárie, quando se une, ela fica muito difícil de ser domada, mesmo pelos homens da fronteira. Mas não posso deixar de evidenciar, mais uma vez, que a representação do homem da fronteira mais apta e capaz no Conan, é de Conan. E no final, quem é o único que sobrevive em Além do Rio Negro é o mais temerário, valente, viril, rústico, rude, homem da fronteira de todos, o bárbaro Conan. Além do Rio Negro, mimetiza essas características e no próximo vídeo continua a análise a partir deste viés. Howard criou, no seu conto de Conan, no Cimério, na Ereboriana, um conto de faroeste e do mito da fronteira, de um homem de fronteira, de homens de fronteira enfrentando nativos, que são os Pictos, na sua construção ficcional. Eles são homens brancos, mas nessa narrativa eles se apresentam culturalmente como nativos americanos típicos, pelo menos culturalmente, e deixam em aberto a possibilidade de, como homens escuros, retratarem nada mais nada menos do que os indígenas nativos americanos das fronteiras selvagens. Até mais, obrigado pela atenção, e aqui, como eu disse no fórum, a gente procura ir além do senso comum, porque nós não somos um canal que apenas falamos de Conan e apenas falamos de Howard. A gente tenta aprofundar os nossos conteúdos para enriquecer o conhecimento de todos nós e vocês nesse grande escritor e criador daquele que está ali, que é o Bárbaro Cimério. Analisamos gibi também, não tem problema, é legal demais, mas o Conan que está nos contos é o mais rebuscado de todos, é o mais complexo de todos, e cabe estudo, pesquisa e não apenas sair falando aos ventos aí, como a gente vê em muitos canais por aí que o pessoal fala como se entendesse do assunto e muitas vezes é só opinião pessoal, sem a devida pesquisa que demora tempo para fazer. Por isso que eu me orgulho muito desse canal, que é um canal que a gente procura enriquecer os debates. Quantidade, todo mundo pode fazer. Agora, a qualidade, meu querido, desculpa, o fórum ele está à frente de todo mundo. Até mais!